Oi, pessoal. Na aula de hoje eu quero falar de dois assuntos especiais. Primeiro, eu quero terminar o que a gente começou a conversar da chamada história nutricional complementar. A história nutricional complementar complementa a nossa avaliação nutricional, além da gente fazer um questionário de frequência alimentar ou os inquéritos, lembra? Estudamos em 2 aulas os inquéritos, onde a gente vai de fato saber como é o consumo alimentar do indivíduo. Além disso, nós vamos fazer a avaliação antropométrica, nós vamos pesar, medir. Vocês já aprenderam um pouco isso na teoria, eu já fiz vocês mexerem naquela nossa apostilinha de avaliação, e quando a gente voltar às aulas, a gente vai fazer a parte prática, sem dúvida. Mas além disso, há uma história nutricional complementar. É claro que é importante saber o que complementa a questão de saúde, a história que o nosso paciente traz. Isso bastante voltado para a consulta individual, onde ele vai trazer algumas coisas mais íntimas da vida dele. Ele vai trazer a queixa principal dele, ele vai trazer a questão de dor, de algum tipo de desconforto, do uso do medicamento, alguma coisa que ele use, de uso de álcool ou até de outras drogas, a própria nicotina, né, o próprio tabaco ou até o excesso de cafeína, por exemplo, tem alguns prejuízos. Então ele vai trazer um componente dessa história de saúde, né, dele, ou de cirurgias prévias, de questões familiares, então a presença de alguma enfermidade, algum trauma, algum distúrbio alimentar, alguma doença crônica que você precise saber, mesmo que ele não tenha exame bioquímico para te trazer, era muito bom que sempre trouxesse. Às vezes os pacientes não acham que é importante que a gente veja exames bioquímicos, acham que é só o médico que deve ver. Não, a gente pode ajudar muito o nosso paciente se a gente tiver acesso a exames de creatinina, de glicose, de jejum, de hemoglobina glicada, de anemia, enfim, de várias questões. Porque, de fato, nós gastamos muito mais tempo orientando os nossos pacientes do que o médico gasta em sua consulta. Então, o paciente tem que entender que a importância até de trazer os exames bioquímicos. Mas se ele não trouxe os exames, ele vai te contar, né, se possui alguma morbidade. Então, eu tenho um paciente que no final da consulta resolve contar, não, mas eu uso Venalote, eu tenho varizes. Ele resolve me contar no final que ele tem um problema circulatório importante, mas que de fato é muito importante, porque eu tenho uma obesidade instalada, eu tenho um processo de trombose perigoso, a obesidade é muito instalada na região de membros inferiores, culote, quadril. Então, me interessa saber. Então, essa história alimentar e familiar, o paciente vai te trazer, se ele não contar, você tem que perguntar, você tem que tentar ir construindo um esqueleto do que você vai perguntar para ele no atendimento. Seja no estágio que vocês vão fazer daqui a pouco, ou lá na vida profissional de vocês, quem for trabalhar com esse tipo de coisa. Se ele usa algum tipo de suplemento, hoje tem muita gente que toma por conta suplemento vitamínico, Centrum, ou que utiliza suplemento de academia, ele também tem que te contar que tipo de coisa usa. Eu tenho vários pacientes com colesterol alto, por exemplo, porque utilizam muito whey protein. Mas é que é muito whey protein, por muitos anos. O que a gente faz? A gente tira o whey protein da vida dele? Não, a gente dá um whey protein vegano para ele, porque ele pode perfeitamente continuar utilizando o whey, mas não precisa ser whey de bife, não precisa ser whey de carne. Então, uma das razões para quem tem colesterol elevado, por exemplo, a suplementação por whey, mas também pode ser, claro, por questão familiar, por uso e abuso de comida com excesso de gordura de origem animal, que também gera excesso de colesterol. Mas às vezes não, às vezes é alguém com uma dieta até que regrada, evitando gordura saturada. O próprio whey é um exemplo que pode alterar o colesterol do indivíduo. O indivíduo também vai trazer a história familiar dele. Quem está acompanhando lá na aula nos slides, eu estou lá no slide 5, essa aula é a aula chamada Histórico Nutricional Complementar. Eu deixo ela disponível, ela já está lá disponível para vocês no estúdio. Ele vai trazer questões genéticas das quais ele saiba, né? Então, histórias familiares, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças intestinais. Olha aí vocês fazendo uma importante AIP sobre doença inflamatória intestinal. Então, ele pode ter um histórico de doença de Crohn, que é uma doença familiar grave, que tem que tratar desde criança. Questão como diabetes, distúrbio, outros tipos de distúrbio gastrointestinal, algum tipo de câncer na família que seja tipicamente familiar, por exemplo, o câncer gástrico. É um câncer muito familiar mesmo. A gente chega a ter casos de famílias de 8 irmãos, onde os 8 irmãos tiveram câncer gástrico. Todos os irmãos de uma família. Então, é um câncer muito familiar. Então, o exemplo do gástrico, o câncer de mama também mas especialmente os que nos envolvem aqui, né, na questão nutricional. A presença de anemias, de alergias, não só do indivíduo, mas da família dele também.
Em relação aos medicamentos, é importante também se o paciente toma no horário certo, e tem muito problema nisso. Tem paciente que não toma porque vai viajar, não toma porque vai tirar o sono. Não, daí eu não tomei hoje porque dá muita vontade de fazer xixi. Daí como tem que ir no médico, eu não tomo quando eu vou no médico, porque daí eu quero fazer xixi na rua e não tem como. Entende? Pessoas que... Então, esse tipo de história, você vai descobrir que o paciente não está tomando de fato o remédio que tinha que estar tomando, por isso que ele não está melhorando o exame, por isso que ele não está se ajudando. Além disso, você vai fazer aquilo que a gente chama de um exame físico complementar. Gente, nem todo mundo você vai fazer pregas e dobras cutâneas, claro que não. Não é todo mundo nem que tem essa demanda, não é todo mundo que precisa fazer, não é todo mundo que quer fazer, que quer ficar desvestido na tua frente. Então, fazer pregas e dobras não é uma regra para todos os pacientes. É muito apurada a avaliação, ela é muito boa. É muito melhor fazer avaliação por pregas e dobras do que por bioimpedância elétrica, que é prático, né? O indivíduo sobe em cima de uma balança, a balança mede a porcentagem de gordura e massa magra. A avaliação por pregas e dobras é muito mais perfeita. Mas você não precisa fazer isso com todo mundo, isso não vai ser nem tua busca com alguns pacientes e nem a busca deles. Mas aquilo que a gente chama de exame físico complementar, isso você vai sentir necessidade de fazer. Você vai prestar atenção no paciente. Se você quiser aferir a pressão dele, é uma ideia, mas às vezes ele já aferiu de manhã na farmácia, já na enfermeira que atendeu ele na clínica antes de chegar até você, dependendo do tipo do local que você trabalhar, ele vai ser atendido numa pré-consulta, vai aferir pressão antes de te ver. Mas você vai prestar atenção nele, você vai prestar atenção na pele dele, se tem brilho, se é uma pele opaca, sem vida, que você nota uma hipovitaminose instalada aí. Você vai prestar atenção em mucosas, nariz, lábios, se está ressecado, desidratado, se é sinal de que o indivíduo não se alimenta adequadamente ou não se cuida adequadamente. Você vai prestar atenção em eventuais inchaços. Para alguns pacientes isso vai ser importante, principalmente pacientes com doença hepática grave, cirroses, esteatoses hepáticas graves. Esses pacientes incham no abdômen, incham no pescoço, incham na face. Não, é um paciente mais desnutrido. Vamos imaginar um paciente com caquexia de câncer, grave, desnutrido pelo câncer. Você já vai estar mais no hospitalar fazendo esse tipo de avaliação, não vai ser num consultório, numa clínica. Esse paciente vai estar acamado, vai estar num leito. Você vai prestar atenção em pernas, em pés, onde a gente incha, acumula água. Então, mesmo ele sendo emagrecido, sendo um paciente magricela, você vai prestar atenção em alteração de inchaço, principalmente em tornozelo e pé. Às vezes o indivíduo é um palito de magro, mas chega lá no pé é uma bola de inchado de água. A água sempre se acumula nos membros inferiores, é a gravidade que empurra para baixo. Tem que prestar atenção em inchaço. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o paciente que você pesou, aquele peso não é dele. Então você pesou o paciente lá, deu 58 quilos. Esses 58 quilos é ele mesmo? Não. Uma boa parte é o edema dele. Uma boa parte é o inchaço do corpo dele. Então, nem tudo que a gente pesa, às vezes é o peso real do paciente. A gente vai ter oportunidade de falar e de ler, não só. Se a gente não tiver muita chance de pesar e medir pessoas deficientes, ler pelo menos vocês vão. O peso do deficiente, como é que a gente pesa? Não dá para tirar ele da cadeira, e daí? Tem balanças para pesar o paciente com cadeira de rodas? Tem. Onde você sobe com cadeira de rodas e tudo. E pesa tudo. Depois desconta o peso da cadeira. A gente sabe mais ou menos quanto pesa uma cadeira de rodas. Mas mesmo que você não saiba, você pesa o paciente na cadeira, numa grande plataforma. Depois você posiciona ele numa cadeira normal, junto com o familiar, e pesa só a cadeira de rodas vazia. E desconta. O paciente não fica em pé, mas você dá um jeito. Mas tem casos em que o paciente é amputado. Amputado. Não tem uma perna inteira. Ou uma meia perna. Não tem a meia perna. Aquele peso que tá ali é o peso real dele? Não é. Mas ele nunca mais vai ter a perna. Ele já tirou a perna, aquele é o peso que passou a ser dele. Não, porque ele tem metabolismo de um outro tipo de peso. O metabolismo dele é daquele peso com 11, 12 quilos a mais, que era quando ele tinha aquela perna. Uma perna pesa muito peso, chega a pesar 18, 20 quilos. Então, importa esse peso. Então, o metabolismo dele tem que funcionar para aquele peso dos 18 quilos que ele devia ter. Ele não tem só porque ele não tem uma perna, mas o metabolismo dele deve responder sobre aquela perna que não tem. Então, é um exemplo. A gente não vai ter chance de fazer isso mais na prática, mas eu quero que vocês já vão começar a maquinar esses assuntos. Então, isso a gente chama de exame físico complementar. A gente presta atenção no paciente. Eu já falei das olheiras do paciente. Falei, o que está acontecendo? Você não está bem? Não, eu tenho rinite e tal, eu tenho olheiras porque eu tenho rinite. Não, eu trabalho de madrugada e daí eu tenho olheiras, eu durmo mal. Não, eu tenho olheiras
eu sempre tive olheiras, é genético, eu só não aparece porque eu uso maquiagem, daí não aparece. Entende? A gente pode ajudar muito, gente, com a nutrição voltada para estética e para cosmética, nós podemos ajudar muito o paciente com olheira. Muito além. A estética é uma área belíssima, não é uma área fútil, não, é uma área muito legal. Nós podemos ajudar muito nossos pacientes a serem não só magros, né? Não só saudáveis, mas bonitos também. Por que isso tem que ser menos importante, né? E, logicamente, as medidas antropométricas, à medida que você vai seguindo o slide, as medidas antropométricas. Lá mais ou menos do slide 11 para frente, é uma aula pequena, você vai ver aí o uso do compasso, do adipômetro ou plicômetro. E a gente vai fazer isso na aula prática, e isso já tá também na apostilinha. Então, no mesmo assunto que tá nessa aula de slides, e está na apostilinha de avaliação que vocês já imprimiram, que eu sei. O que vai ter de aula lá no fórum? Lá no fórum nós vamos falar de um assunto específico, que é a avaliação nutricional de paralisia cerebral. Gente, as perguntas vão ser sobre isso, e eu tenho um artigo para dar para vocês lerem. O paciente tem paralisia cerebral. O que a gente faz? Depende. Existem níveis diferentes de paralisia. Tem um paciente com paralisia cerebral, mas que consegue ficar em pé, por exemplo, e você pesar ele numa balança. Tem paciente que tem paralisia cerebral e é deitado numa cama e você não tira ele de lá, ele está numa condição semi-vegetativa, por exemplo. E daí? A gente prescreve dieta da mesma forma para esse paciente, mas há diferença de avaliação. Eu consigo avaliar uma criança com paralisia cerebral. Vamos imaginar uma criança que teve hipóxia no parto, né? Ela parou de respirar durante o processo de parto, o parto foi muito demorado e ela acabou tendo hipóxia cerebral. Essa criança tem paralisia cerebral, às vezes grave, às vezes menos grave. Essa criança não crescerá de acordo com as demais crianças, não. Ela não vai obedecer aquela curva de crescimento lá da carteirinha da criança, lá na carteirinha de vacinação que a gente tem no posto de saúde, que a gente leva as crianças no pediatra no primeiro ano de vida. Não, ela não terá aquele desenvolvimento, porque aquilo não é esperado para ela enquanto paralisia cerebral. O que a gente faz? A gente avalia segundo curvas de crescimento para a paralisia cerebral. Então, a gente vai, e essas aulas vídeo, e essa chance de vocês estarem fazendo atividade em casa, também está trazendo uma possibilidade de a gente estudar algumas coisas além. Por exemplo, a paralisia cerebral, que é uma avaliação nutricional diferenciada, você vai usar outras curvas de acompanhamento de acordo com a paralisia. A paralisia, ela tem 6 níveis diferentes, desde a mais leve, a menos leve, a um pouco mais grave, até a paralisia gravíssima, onde a criança, eu estou dando um exemplo de criança, mas o adulto também será assim, vive uma condição vegetativa, uma condição de não se comunicar com o ambiente externo, nem pisca, nem conversa, nem nada. Para todos esses estágios de paralisia cerebral, tem avaliação nutricional. Agora, essas pessoas não podem ser avaliadas como iguais, não é justo para com elas. A gente avalia crescimento enquanto a fase de crescimento existe, né? A gente cresce em estatura até 18 anos, por exemplo. Depois a gente acompanha, monitora o status nutricional do adulto. Mas enquanto criança, adolescente, bebê, a gente pode acompanhar, e para isso tem curvas de acompanhamento. As perguntas do fórum vão ser relacionadas ao paciente de paralisia cerebral. Então, o artigo traz exatamente sobre isso. Que curvas são apropriadas? E eu quero, de fato, na verdade, com esse artigo, sensibilizar vocês de que avaliar crianças com paralisia cerebral tem que ser curvas específicas para o tipo de desenvolvimento esperado para essa faixa. Nós também vamos ter uma aula específica de avaliação nutricional para o síndrome de Down, que é, dentre as várias deficiências e síndromes, a mais prevalente em nossa população. A síndrome de Down não é rara mais, mas ela também não pode ser avaliada como igual. Ela não se espera de uma criança, de um bebê com síndrome de Down que cresça em estatura e peso da mesma forma que uma criança sem essa síndrome. Então não dá para pôr numa balança e querer que a criança pese 12 quilos com 11 meses de vida. Não vai ser assim. Então, que bom que a gente está tendo chance de ficar em casa lendo outras coisas também, que talvez com a correria do dia a dia a gente não conseguisse. Então, as perguntas já estão lá no fórum, são perguntas exclusivamente da avaliação nutricional de paralisia cerebral, onde eu queria trazer na aula aqui, vídeo, esse finalzinho de história nutricional complementar, para a gente ir pensando em viver um pouco isso de consultório, em viver essa história. Como é que eu vou construir minha consulta? Vou perguntar. A senhora veio aqui encaminhada, veio porque desejou, foi um médico que encaminhou, a senhora tem exames para mostrar, qual que é a queixa?
Como é que a gente vai organizando a consulta? A gente vai ter, você já tem que chegar com o teu script, né? Quando você for lá para fazer o estágio. E vai ser uma delícia, você vai ver o quanto você vai se realizar fazendo isso. Qualquer coisa a gente se encontra na sala do café. Sim, são 8 perguntas, você que já tá olhando lá no fórum, já são 8 perguntas, mas é que eu preciso que vocês destrinjem o texto. Se a gente não fizer perguntas, vocês não vão ler o artigo. Adoro vocês, tô morrendo de saudades.